Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesta aula eu vou tratar com vocês um pouco sobre a prática computacional envolvendo o ajuste de modelos de regressão linear simples. Então eu vou ensinar vocês como usar o Excel para obter o ajuste, a partir de um conjunto de dados, mas vou também tratar da interpretação e obtenção dos resultados necessários para uma análise completa nesse tipo de modelo, quando eu só tenho a saída computacional em mãos. O exemplo que eu vou resolver com vocês efetivamente é aquele que eu tratei desde a primeira aula dessa parte, correlação e regressão, que envolve o relacionamento entre uma medida de consumo de combustível e o peso de carros de passeio de um certo modelo. Nós fizemos uma análise preliminar já nesses dados, vimos que existe uma tendência linear negativa forte entre eles e já até obtivemos os resultados, fizemos interpretações nas aulas passadas. Agora a gente vai ver como lá no Excel, usando esse conjunto de dados, eu obteria o resultado que eu preciso. Bem, estando aqui no Excel, o que a gente precisa é que os dados estejam listados em duas colunas, uma delas relacionada ao peso, a outra relacionada ao consumo. E o Excel ele tem algumas fórmulas digitáveis que a gente poderia usar para obter esses ajustes, mas nós vamos utilizar um suplemento chamado análise de dados, que fica disponível aqui no Excel, para fazer já a análise completa, sem precisar ficar digitando muita fórmula. Esse suplemento de análise de dados, para quem nunca tenha habilitado, eu vou ensinar agora como que você faz. Você tem que ir nessa aba Arquivo, do seu Excel. Depois disso, você vai em Opções. E aí, dentre as abas disponíveis, vai ter essa aba Suplementos. Ao clicar em Suplementos, você tem que ir aqui nessa sequência, nessa barrinha do IR. E aí ele vai abrir para a gente uma caixinha com alguns suplementos disponíveis, dentre eles esse análise de dados, essa ferramenta de análise. Então, basta você deixar ela marcada e ao clicar em OK e ir na sua aba Dados, vai estar disponível esse novo suplemento para a gente fazer umas análises. Quando você clica aqui nesse suplemento, ele abre várias opções de análise estatística, como testes de hipóteses, algumas coisas sobre amostragem, alguns gráficos, correlação, ele permite calcular a correlação para uma matriz de dados, mas o que importa para a gente aqui é esse módulo de regressão. Dei 2 cliques no módulo de regressão, ele abre essa caixinha, que é onde a gente vai passar toda a formatação do modelo que a gente está interessado. Então, você tem que, nessa caixa relacionada ao intervalo de entrada, passar para ele a variável resposta. Então, eu venho aqui na minha planilha, seleciono a minha coluna com os meus dados, e aqui nessa outra caixa, a minha covariável, que no caso é só uma, é essa minha coluna do peso, certo? Como ao selecionar os dados, eu incluir a linha que contém o rótulo, o nome das variáveis, eu tenho que deixar essa caixinha rótulo marcada. Ele sempre libera para a gente intervalos de confiança também para os coeficientes. Eu não tratei disso, mas é uma análise que pode ser feita. Ele sempre libera um intervalo com 95% de confiança. Eu vou até trocar esse nível para vocês verem o que ele faz de diferente. Eu vou fazer um intervalo de confiança com nível 90%. Essa caixinha constante é zero, é no caso de você ter ajustado um modelo e o intercepto não ter se mostrado significativo no teste de hipótese apropriado, aí você pode voltar e fazer o ajuste sem esse parâmetro. Como é nossa primeira análise, eu não vou retirar, eu vou manter aqui esse intercepto, certo? O intervalo de saída. O habitual para o Excel é ele colocar a saída numa nova planilha. Eu vou preferir que ele coloque para mim dentro da própria planilha que eu estou trabalhando, então eu determino para ele a célula onde é para ele começar a soltar o resultado. E existem algumas outras análises que ele pode fazer. Ele pode calcular para a gente os resíduos, que são a diferença entre o valor observado da variável y, o consumo, com relação ao valor ajustado para essa variável. Isso pode ser de interesse caso eu queira fazer análise de resíduos depois. Faz alguns gráficos se eu precisar. Tá? Eu vou só marcar essa caixa em resíduos só para exemplificar para vocês. E aí, quando você clica em OK, ele já libera essa saída completa aqui para a gente. Você precisa dar uma formatada para conseguir ver tudo bonitinho. Mas, no fundo, todas aquelas análises que nós aprendemos, ele solta aqui para a gente. E agora eu vou ensinar para vocês de onde é que sai os resultados todos que a gente precisa para fazer uma interpretação e entender direito qual foi o resultado, para o nosso modelo. Então, ele libera para a gente uma tabela com um resumo, onde tem umas medidas de qualidade de ajuste, tamanho de amostra, aquela tabela de análise de variância com as somas de quadrado para cada fonte de variação, a regressão, o resíduo ou o total, e libera uma outra tabelinha
com o resumo, né, das estimativas para cada coeficiente do nosso modelo. No caso, só temos dois, que é a interseção e o coeficiente relacionado à variável peso, que é a inclinação, e toda a análise inferencial que a gente precisa em cima desse modelo. E aí agora eu vou ajudar vocês a tirar dessa análise todos os resultados que a gente chegou a fazer à mão nas aulas passadas. Então é o seguinte, dessa saída do Excel nós conseguimos extrair tudo que a gente precisa. Especificamente dessa parte, a gente tem toda a análise individual para cada coeficiente do nosso modelo, ou seja, o beta 0, que está associado ao intercepto, e o beta 1, que é o parâmetro associado à variável peso, a minha inclinação, né? Aqui tem as estimativas dos coeficientes, aqui traz o erro padrão do estimador, com base nessa amostra, né, que é usado para calcular uma estatística de teste T usada no teste de significância individual para cada um desses parâmetros. Ele calcula o valor P associado a cada um desses testes de hipóteses individuais, e ele traz para a gente também uma estimativa intervalar para o beta 0 e para o beta 1. Ele sempre faz essa com 95%, e ele fez essa com 90% porque eu especifiquei um nível de significância 90 na hora que eu fui gerar os meus resultados. Vocês lembram? Então, dessa tabelinha aqui, vamos explorar o que nós temos. Nós temos que o meu modelo ajustado, aí a gente chama de YI chapéu, que representa a média da minha variável y, né, a minha reta, ela é o beta 0 estimado, e aquela ali é a estimativa de mínimos quadrados que o Excel faz, então ele faz aquela continha que a gente faria à mão, ou que a gente viu como é que se obtém, né, e teve que o beta 0 estimado é 39,23, e aí vem menos o beta 1, é menos porque ele é negativo, e a estimativa então do beta 1 é essa que aparece na linha relacionada à minha variável peso, e esse é o coeficiente que relaciona o y com a minha variável x. Então a gente tem o resultado, exceto por casas decimais, que é igual ao que a gente fez na mão, né? E a interpretação é a mesma que a gente obteve nas aulas. Esse erro padrão, ele é o denominador da estatística do teste T que a gente faz para conduzir, para verificar a significância dos meus coeficientes. Então, em algum caso, né, a gente vai estar interessado, na verdade, sempre na verificação da adequação do modelo, em verificar se na população essa relação linear ela é significativa ou não. Para isso, a gente conduz um teste de hipótese relacionado ao meu parâmetro beta 1, que é o que relaciona o x e o y linearmente. Então, quando a gente olha para essa linha relacionada ao meu beta 1, eu tenho que a minha estatística de teste foi menos 4,59, nós calculamos isso, né, lá na aula, e o valor P associado a essa estatística é de 0,001,774. O Excel, como ele tem uma tabela T muito mais refinada do que a nossa, ele consegue encontrar o valor P exato. Se vocês olharem no material da nossa aula, eu dei uma aproximação, né? A gente chegou a falar que o valor P do teste ele era menor do que 0,005. E de fato ele é menor do que 0,005. Esse é o valor exato que o Excel nos deu. Qual é a conclusão? Se eu estiver considerando um nível de significância alfa de 5%, 0,05, como o valor P é menor do que o alfa, rejeita-se H0. Ou seja, temos evidência de que na população a relação linear entre o peso do carro e o consumo ela realmente é significativa. De forma similar, a gente poderia conduzir o teste de significância para o meu intercepto, que é o beta 0, né? Esse beta 0 ele é zero, ou seja, a minha reta ela passa pela origem quando eu estou pensando na população, ou não? Faz sentido mesmo que o intercepto seja um valor diferente de zero. Da mesma forma, se a gente analisa a estatística T, deu 17,16, alguma coisa próxima do que nós calculamos à mão. O valor P, isso aqui é uma notação científica, né, de potência de 10. Então está me dizendo que é para eu andar 7 casas à esquerda. Então, no fundo, esse meu valor P do teste aqui, ele é muito próximo de zero, vai estar lá na sétima casa decimal, né? Que é menor do que o alfa, 5%. Portanto, a gente também rejeita a hipótese nula. Então, tanto o beta 0 quanto o beta 1 são significativos, esses parâmetros. Então, eu não preciso voltar e fazer o ajuste, por exemplo, tirando o meu intercepto do meu modelo. Então, é isso que a gente tem, foi similar ao que a gente fez na nossa continha que a gente fez à mão, tá certo? Nessa outra tabela de algumas estatísticas do meu resultado, a gente tem o tamanho da amostra N, a gente tem uma estimativa para o desvio padrão do erro, então esse aqui é como se fosse um sigma chapéu, né? Uma estimativa para o desvio padrão do erro do modelo,
e temos a medida r². Ele dá algumas medidas diferentes do r², mas essa puramente sem nenhum ajuste é o que a gente calculou, que é dado pela soma de quadrados da regressão dividido pela soma de quadrados total, pelo que a gente aprendeu lá na aula. Esse era o r², né? Então, isso dava 72,49, nesse caso aqui, então, dizendo que 72,49% da variabilidade do consumo é explicada pelo peso do carro, tá? E mesmo se ele não calculasse esse r², a gente seria capaz de obter ele através dos resultados dessa tabela nova que eu também apresentei para vocês na aula. Essa tabela, ela divide as fontes de variabilidade do y como sendo, né, aquela devida ao meu modelo, a regressão, e a outra devida ao erro, que é calculada através do resíduo, e a soma de quadrados total. Existe uma quantidade chamada grau de liberdade, aqui, ó, o GL, que era sempre 1 para a regressão, ele era n-2 sempre para o resíduo e n-1 para o total, então isso está condizente, porque o nosso tamanho de amostra é 10. As somas de quadrado estão aqui, então se você fizer essa conta, você vai ver que realmente o r² dá esse valor, e de fato foram os valores que nós encontramos e utilizamos na nossa aula, né? E aqui ele chama de mq, que é o quadrado médio, que lá no slide vai aparecer como QM, tá? O que é o quadrado médio? É a soma de quadrado dividida pelo respectivo grau de liberdade, e particularmente a gente sabe que o quadrado médio do resíduo é a estimativa da variância do erro. Então, isso daqui para a gente era aquela estimativa do sigma 2 chapéu, a estimativa da variância do meu erro. A raiz dele é a estimativa do desvio padrão, que aqui eles sempre chamam de erro padrão, é a convenção do Excel. E essa estatística F é uma outra opção de teste para testar a significância, né, do beta 1, que vai ser equivalente ao meu teste T em termos de valor P. Podem olhar que o valor P do teste F e do teste T para o beta 1, eles são iguais. Aqui, ó, né? Eu disse para vocês que esse também é um teste alternativo para essa hipótese, mas no caso da regressão simples, basta para a gente o teste T. Esse teste F ele é mais interessante quando a gente tem um modelo com um número maior de variáveis, que aí a interpretação dele é um pouco diferente, mas na regressão simples a gente não vai atentar a ele não, porque basta para a gente o teste T, tá certo? Então sempre que você fizer uma análise no Excel, a saída vai ser dessa forma, e agora vocês sabem como retirar daqui toda a análise que vocês precisam. Quando temos ao intervalo de confiança, esse daqui está me falando que com 95% de confiança, o meu intercepto está entre 33,96 e 44,5. E essa daqui seria uma análise similar para a minha inclinação desse modelo. Tá? A gente não tratou de intervalos de confiança, mas vocês sabem como interpretar isso daqui. É uma ideia, uma estimativa intervalar para o meu parâmetro na população, enquanto eu tenho também as estimativas pontuais aqui, dada nessa coluna de coeficientes. Voltando então lá para o nosso material, eu só colei aqui aquela saída com alguma formatação, né, do Excel, mas trouxe também para vocês o resultado deste modelo usando um outro software, que é um software chamado Minitab. Só para vocês verem que, em geral, existe um padrão e que você consegue retirar a análise toda que a gente precisa através de uma saída similar a essa. Esse software Minitab, ele solta para a gente a equação da regressão, que no Excel você teria que retirar, né? Ele não escreve a equação para a gente, mas no fundo não precisava, porque existe, eu sei que sempre existe uma tabela onde eu tenho a análise separada para cada termo do meu modelo, no caso aqui ele chama de constante, quando está relacionado ao intercepto, e peso está relacionado ao meu beta 1, né, que é a inclinação, e aí da mesma forma como aparecia no Excel, ó, vem a estimativa do coeficiente, vem o erro padrão do coeficiente, a razão dessas duas coisas me dá uma estatística T para fazer o teste de significância dos parâmetros, e ele me dá o valor P associado a cada um desses testes. Aqui ele não solta o intervalo de confiança, a menos que eu tivesse feito uma configuração diferente na hora de pedir o resultado, ele faria, mas para a gente não é necessário, né? Ele dá um resumo do modelo aqui, ó, com o R2, que era 72,49%. Esse S é a estimativa para o desvio padrão do erro, né? Que lá no Excel estava chamado de erro padrão. O S é a estimativa para o desvio padrão, aqui nesse caso. E a tabela de análise de variância. Tem aqui cada fonte de variação, a regressão, o erro total, os graus de liberdade, a soma de quadrados, quadrados médios, aquela estatística F. Então, assim, só para vocês verem que é muito similar. E mais um exemplo, só também para vocês verem, esse é um outro software estatístico gratuito chamado R, tá? Ele aqui, apesar do resultado estar sendo dado em inglês, que é o default que está no meu caso, quando eu fui rodar, vocês podem ver que existe um padrão que, mesmo se eu tivesse uma saída desse tipo, você consegue fazer a análise, ó. Ele tem uma fórmula aqui,
indicando que eu estou fazendo o consumo em função do peso. Aqui, adicionalmente, ele dá umas estatísticas dos resíduos, tá vendo? É o mínimo, o máximo, primeiro quartil, terceiro quartil e mediana. E aí vem uma partezinha de uma tabela com quem? A análise separada para cada coeficiente. Ó. Então, eu tenho as estimativas, eu tenho o erro padrão, que é o standard erro aqui. Esse T velho é o valor da estatística do teste e o valor P associado a cada um deles. Isso aqui é só um manual para eu entender quais são esses símbolos aqui relacionados ao valor P, né? E ele vem e traz algumas outras medidas para a gente aqui, ó, como sendo o erro padrão residual é aquela estimativa do desvio padrão do meu termo de erro, que era 1,26 alguma coisa. Ele traz o R quadrado, que é de 72,49, e aquela estatística F separada. Eu posso pedir para ele a tabela nova, se eu quiser, né? Então, ele calcula isso daqui para a gente. Então, só para vocês verem que, independente do software, todos têm um padrão na hora de me mostrar esses resultados, e daqui a gente consegue tirar toda a análise que a gente precisa para interpretar, entender o que a gente obteve naquele ajuste e também para fazer inferência no modelo, tá? Então agora, finalizado esse exemplo 1, eu vou só mostrar para vocês a solução computacional para aqueles exercícios que eu sempre deixei ao final das aulas. Então o primeiro exercício é esse aqui. Considere os dados abaixo em que y, a variável resposta, é a pureza do oxigênio produzido em um processo químico de destilação e x é a porcentagem de hidrocarboneto presente no condensador principal da unidade de destilação. Aí a gente queria, desde o início lá, a gente queria calcular a correlação, fazer estimação do modelo, fazer inferência em cima do modelo. Então, a saída, por exemplo, quando eu peguei aqueles dados e coloquei no Excel, está toda aqui para mim. Então, quando vocês calcularam à mão, para quem fez, né, o cálculo do beta zero usando a fórmula dos estimadores de mínimos quadrados, deve ter dado 73,62 e a medida aqui do beta 1 positiva 15,55, indicando que quando a gente aumenta uma unidade, né, no percentual de hidrocarboneto presente no condensador, a tendência é aumentar a média da minha variável y, que é a pureza do oxigênio, em 15,55 unidades. O erro padrão das estimativas, esse aqui é o teste T para significância, todos os dois aqui tomando um nível de significância de 5%, né? O valor P é menor do que o alfa, rejeita-se H0, ou seja, tanto a interseção quanto o beta 1 são significativos na população. Aqui deixei uma estimativa intervalar e a tabela da análise de variância que a gente pode usar para calcular o R quadrado, que nesse caso indicou que 92,63% da pureza do oxigênio é explicado pelo percentual de hidrocarboneto presente no condensador principal da unidade de destilação, certo? E a estimativa para a variância do erro é o quadrado médio do resíduo. Eu poderia ter usado as somas de quadrados para obter, mas aqui na saída computacional ela já está aqui diretamente, né? E, adicionalmente, eu calculei a correlação para quem tinha calculado desde o início lá, o coeficiente de correlação de Pearson. Ele indica que existe uma correlação linear positiva forte entre essas variáveis, tá? E uma observação que eu fiz ao final da aula, vocês podem ver que o R quadrado, o coeficiente de determinação, ele é o quadrado do coeficiente de correlação de Pearson. Então, um quadrado de 0,9625 exatamente vai dar 0,9263. Tá bom? Então, daqui você pode confirmar as contas que vocês tenham feito à mão nesse exercício. E aí eu também trouxe o resultado para o outro exercício que a gente tinha, que é aquele que relacionava o número de semanas trabalhadas, né? Se ele era útil para explicar o número de carros inspecionados. Esse é o gráfico que a gente tem, parece uma forma não tão linear assim, mas quando a gente fizer a análise, né, dividindo aqueles quadrantes aqui, tomando a média do x, a média do y e analisar, ele vai conseguir verificar uma tendência linear forte entre essas variáveis, inclusive o coeficiente foi de 0,874, tá? E aqui está toda a análise para vocês confirmarem os resultados que vocês devem ter feito nos exercícios, tá certo? Então é isso, aqui a gente termina essa parte com relação à regressão linear simples. E existem modelos mais complexos, né, que eu posso, num problema desse tipo, para explicar o número de carros inspecionados, não apenas o número de semanas trabalhadas, mas um conjunto maior de variáveis. A gente cai na regressão linear múltipla. É possível fazer isso. E existem outros tipos de modelos mais complexos, mas para essa parte da disciplina, esse que a gente viu. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E se quiserem treinar, né, como utilizar o Excel, peguem esses dados, joga lá e vê se vocês conseguem reproduzir esse resultado aqui. E é isso. Bons estudos. Até a próxima.